Boa noite, vamos começar a nossa live de quarta-feira e hoje o assunto é falar sobre como se libertar do passado. Libertar do passado. Boa noite, vamos entrando. Vamos hoje bater um papo, falar desse assunto tão interessante. Eu peço que vocês participem, eu sempre falo isso, mandem perguntas. É importante para eu saber se vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo. Boa noite, Alessandre. Boa noite, Mônica. Mônica de Portugal. Boa noite, Jaque. Boa noite, todo mundo. Vamos iniciar a nossa live. E me perguntem, me parem aqui, porque vocês é que dão um tom e as dúvidas sobre o que vocês querem falar, isso é muito importante. Eu falo que o bom da live é que a live é dinâmica. Só um minutinho, gente, que tá com uma feira livre aqui em casa. Ô, Sofia, eu comecei a live. Gente do céu. Minha filha tá assim num debate fervoroso com meu marido. Só um minutinho para as coisas acalmarem. Gente, live é isso, ao vivo. Boa noite, Alê. Vamos lá então, vamos ao que nos interessa. A gente já pode, enquanto o Instagram vai entregando, vão aí enviando aviãozinho, convidando os amigos. Boa noite, Gorete, que bom você aqui. Vamos convidando, lembrando só que a live não fica salva aqui no Instagram, então fiquem aqui, essas cores ficam-lhe muito bem, adoro. Obrigada, querida, também gosto bastante. É a minha paleta de cores. Faz parte, né, esse barraco. Ô, Senhor. Boa noite, Sul. Que bom, gente. Então vamos lá, vamos começando aqui em respeito a... Oi, Débora, tudo bem? Em respeito a vocês que já chegaram, vamos iniciando aqui aos poucos. Quem for chegando, vai chegando. Vamos junto, vamos lá. Então vamos lá, gente. Eu acho que tem tanto assunto que atravessa essa questão que eu vou tentar puxar alguns fios, mas vocês vão aqui comentando e perguntando pra gente ir direcionando. Posso começar com uma frase que eu acho que é bastante categórica e que vai explicar um pouco o que eu vou continuar. Bom, o passado é eterno. Como assim? Se tem uma coisa que é eterna, boa noite, Poliana. Se tem uma coisa que é eterna, é o passado. Por que ele é eterno? Porque a gente não muda. O passado, ele se eterniza. A partir do momento que ele lá fica, não podemos fazer mais nada. Então, isso é um pensamento maravilhoso da gente ter, porque quando a gente fala em eternidade, a gente costuma pensar para frente. E a eternidade é para trás, porque o que já passou, passou. Ele fica eternizado no tempo, a gente não muda. Então, isso é importante para o que a gente está fazendo agora. O que eu vou eternizar? O que eu estou fazendo agora que vai se tornar minha memória e que vai ser eterno, porque eu não vou ter como mexer. Lindo o que você falou. Pois é, Alessandra, não sou eu que falo, né? Isso aí são de leituras que eu tenho. Mas eu adoro essa ideia. Eu acho muito importante que a gente pense nisso, porque a gente sempre pensa em eternizar coisas para frente e não é. Então, quando a gente entende que o passado é eterno, já é um primeiro passo para a gente entender como que a gente lida com as coisas do passado. Se ele é eterno, ele é imutável. Eu não tenho como mudar o que aconteceu. Fatos são fatos. Eles estão ali registrados. O que eu faço o tom que eu dou para o meu passado, isso me pertence. A maneira como eu vou significar essa história eu acho que é o grande ponto que a gente precisa trabalhar. Só por isso, o passado é eterno já é uma mudança de paradigma de tentar se libertar. Exatamente, Alessandro. Quando a gente entende isso... e até no sentido do que a gente faz agora, né? Que memórias eu estou criando a partir do que eu estou fazendo. E quando eu entendo que aquilo que eu faço vai se eternizar, eu já me implico mais naquilo que eu estou fazendo. Isso é muito importante, né? A gente constrói o nosso passado diariamente. Né? O que eu vou deixar para trás? Qual é o meu legado? Né? Uma forma da gente se eternizar
na vida, né, da gente se tornar imortal, como diz Mário Sérgio Cortella, é a partir do que a gente vai deixar, né? Qual é a história que a gente cria, o que a gente vai deixar como legado. Bom, mas vamos voltar aqui ao ponto que é em relação às dores passadas. Bom, se as dores são imutáveis, se coisas aconteceram na minha vida, como que eu posso lidar com elas, né? Naturalmente, a gente não muda o passado. E esse é um ponto fundamental. Quando a gente está preso a situações passadas, a dores vividas, a traumas, a situações que a gente tem aí ao longo da nossa história, porque todos temos, né? A dor, ela faz parte da existência. Quem me acompanha aqui sabe muito bem que eu sempre cito a logoterapia de Viktor Frankl, que fala da tríade trágica da vida, que a gente não tem como fugir, que é o sentimento de culpa, a dor da existência e a morte. E isso é uma realidade para todos nós, segundo Viktor Frankl. Então, entender que essas dores fazem parte da existência já é um passo importante. E, já que ela está na minha história, como que eu posso fazer para lidar com ela? E aí eu quero que vocês venham comigo, cheguem juntos aqui nessa ideia que é bastante importante. A gente, quando a gente eterniza uma dor, né, porque um sofrimento que eu tive lá quando eu era criança ou quando eu era adolescente, que eu carrego aquela ferida pela vida, que continua sangrando, porque a gente tem feridas pela vida, mas elas se cicatrizam, né? Aquela ferida que na hora que machuca, te corta, te dói, você sangra, depois ela costura ali, né, e vai cicatrizando e para de doer. Ela não para quando a gente não para de cutucar. Né? Quando eu tô até com uma espinha aqui, aí a gente pode fazer essa espinha durar muito mais do que ela deveria no ciclo natural dela. Se eu deixar a espinha quieta, ela vai secar. Se eu todo dia futucar essa espinha, ela não vai melhorar. Ela vai permanecer ali ferida, machucando, incomodando, enfim. E isso vale para as dores emocionais também. Se eu permaneço sofrendo com alguma dor, alguma situação não elaborada, né, alguma coisa que eu vivi lá atrás, e eu carrego isso para o meu presente, eu permaneço trazendo aquela história dentro de mim e doendo, né, porque quando a gente ressignifica o nosso passado, quando a gente olha para as dores que a gente teve, não é negar aquela história, ao contrário, né? Você não vai esquecer, a menos que você tenha Alzheimer ou algo parecido, a gente permanece com aquela situação, só que a gente ressignifica. Gorete, e quando a dor foi a gente que causou, Gorete, isso é uma das coisas que são uma das maiores âncoras que a gente tem, que é a âncora da culpa. A culpa prende muito. Oi, Madu! A culpa prende muito a gente no passado. Né? Quando eu me sinto. E aí, gente, peraí, deixa eu tentar aqui para não perder. Por que a gente. Vamos pegar a ideia da culpa. Por que eu fico presa numa situação onde a culpa me prende naquela situação? Sentir culpa e não conseguir superar alguma coisa que a gente viveu também é uma forma de autopunição. Pode parecer uma maluquice, mas não é. Quando eu tô culpada, sei lá, eu tinha um relacionamento e eu traí aquela pessoa e meu relacionamento acabou. Uma culpa que eu carrego pra minha vida, porque aí a gente traz aquelas fantasias. Se eu não tivesse feito aquela bobagem, talvez hoje eu tivesse casada. Né, aquele monte de si que a gente começa a criar, que são possibilidades fantasiosas, afinal o si não aconteceu. Eu começo a partir daquele evento fantasiar 1000 outras possibilidades da minha vida, todas elas melhores do que a que eu estou agora, que só reforça a minha culpa. Eu estraguei tudo, eu fiz tudo errado. Aí quando a gente se prende nessa ideia do eu estraguei tudo, é uma forma de autopunição também. Eu sigo me punindo por uma situação que deu errado lá atrás. Né? Eu não me perdoo, eu não me sinto, não me alivio daquela culpa, daquele evento que eu causei em mim mesma, e eu eternizo aquela autopunição. A gente fica se punindo, né? Eu tô errado, nossa, eu fui idiota, eu fui má, eu fui terrível, eu agi muito mal, e aí a gente eterniza aquela autopunição e fica ali eternamente se punindo para amenizar a culpa que a gente tem. É como se eu não conseguisse esquecer aquilo que eu fiz, porque eu sigo me castigando, né? Eu vou seguir me castigando para aliviar aquela culpa de uma situação passada. É um pouco complexo, mas eu espero que vocês estejam acompanhando. E isso vale para várias coisas que a gente se prende no passado. A gente tem um ganho
quando a gente se prende em alguma coisa. Um comportamento ele vai se manter quando ele tem algum reforço. Se eu continuo presa em alguma situação do passado, de alguma forma, eu tenho um ganho daquilo. Ah, mas não é possível, isso não acontece, você não sabe o que eu sofro com aquilo que aconteceu. Pensa direitinho. É claro que racionalmente, num primeiro relance, a gente sofre, né? Se alguém me perguntar, nossa, não, é uma coisa horrível que aconteceu e eu não consigo superar, eu sofro muito com isso. Mas, por outro lado, isso pode virar uma muleta na minha vida que justifica a minha inércia para uma série de coisas. Eu até faria isso, mas eu tenho uma situação que me impede, né? Do tipo, ou, por exemplo, eu vivi uma vida, eu tenho pais terríveis, eu tive uma mãe narcisista, eu vivi uma situação de vida horrorosa, e aí aquilo justifica o meu fracasso atual, e eu me prendo, eu não me liberto daquela minha história cruel, eu fico presa naquele passado que vai justificar o meu fracasso atual, por exemplo. É uma outra coisa que me prende naquela história. Alessandra, linda a forma como você entende o arbítrio individual de ser e de estar. A culpa é o contrário do caminho de se libertar de uma situação passada. O contrário de entregar, confiar, aceitar e agradecer. Exatamente, Alessandra. A gente, uma coisa é culpa, a outra é arrependimento, né? Quando a gente arrependimento todos temos na vida, gente, isso não existe. Né? Quem nunca se arrependeu, eu nunca me arrependo do que eu fiz. Óbvio que se arrepende. Quem nunca teve um arrependimento? A gente comete erros. Isso é da existência humana, a gente é das relações, a gente erra, a gente se arrepende. Mas o arrependimento, a gente tira uma lição dele, né? Tipo, eu me arrependi de uma situação que eu fiz, tô super arrependida. E aí eu consigo elaborar aquele arrependimento e tirar uma lição dele. Eu tiro uma lição daquilo. Pô, nunca mais vou trair alguém, porque eu tinha uma relação que era bacana, eu traí, fui impulsiva, a minha relação acabou e eu não vou fazer mais, eu sou muito arrependida disso. Ok, a culpa ela te paralisa, a culpa ela te põe para baixo, a culpa é um autoflagelo emocional, a gente fica preso, eu sou culpada. Eu acho que é muito associado quando a gente fica muito preso ao passado, é quando a gente não aceita o desfecho das coisas que aconteceram e a gente fica tentando modificar aquilo que aconteceu. É uma tentativa de controle, na verdade, né? A gente quer controlar. Eu não aceito o término dessa relação. Eu não aceito até a morte de alguém, que é uma situação extremamente traumática e a gente não tem controle. E muitas vezes a gente fica preso num luto não elaborado. E note, ficar preso ao passado é diferente de saudade. Saudade é você ter uma memória de uma pessoa querida que você perdeu e você, obviamente, lembra, né, daquela pessoa com carinho, com amor e com saudade. Outra coisa é você ficar presa naquela situação e não elaborar aquela perda, seja ela qual for, e passar a tua vida inteira arrastando corrente. E aí a gente sempre vai ter um ganho secundário, né? Seja de vítima das circunstâncias, né? Eu sou uma vítima do destino porque aconteceu uma tragédia na minha vida e, portanto, eu sigo aqui eternizando aquela dor, eu não abro mão desse sofrimento. Alguns sofrimentos a gente também não abre mão porque é uma forma de conectar a gente àquela situação perdida. Seja um término de uma relação, seja... Eu falo de término porque é uma coisa muito corriqueira e que todos nós já passamos em algum momento da vida. Mas alguma situação que eu tenha tido, eu fico ali querendo manter o controle, eu fico ali querendo mudar aquela situação, entender aquela situação, aí eu fico presa naquela história, eu não consigo elaborar a minha vida e eu acabo esvaziando, o que é mais triste, o meu presente. Alessandro, lindo isso, temos que sair do controle, é um fluxo natural dos acontecimentos. Exatamente, Alessandro, é muito difícil abrir mão de controle. Pessoas muito controladoras é aquela assim, que você fica remoendo situações da tua vida, passando e repassando mentalmente coisas que aconteceram, como se você pudesse mudar aquela história, né? Do tipo, não, mas eu já falei isso pra vocês que uma vez... Ai, gente, o ar desligou. Uma vez eu peguei eu acho que o meu ar aqui parou. Uma vez eu peguei um paciente que tinha uma situação dessa. Ele tinha se envolvido com uma pessoa e ele tinha agido mal com aquela pessoa. Ele tinha sido chato, peguento, controlador, né? Ele era muito controlador, muito, controlador. E aí ele queria controlar a pessoa com tudo. E aí a pessoa foi ficando de saco cheio
e terminou com ele. E aí ele ficou desesperado, porque ele não aceitava perder o controle daquela situação. Ele queria voltar no passado e tipo, não, mas ela precisa entender, ela precisa... Eu falei, não, calma, né? Assim, ela só não quer. Por mais que a pessoa ela tem que me perdoar, ela pode perdoar, mas ela pode não querer mais também. Perdoar não significa retomar o que ficou pelo caminho. Perdoar é tudo bem, eu te perdoo, eu entendo, eu só não quero mais, tá tudo bem, segue tua vida. Gisele, toda vez que eu fico pensando no passado, eu choro muito. Mas o que aconteceu no teu passado que ainda continua te doendo tanto? A gente precisa conseguir elaborar essas situações que a gente vive na vida. Michele, passei por uma traição, mas decidi permanecer com o casamento. Vai fazer 1 ano. Michele, essa é uma possibilidade, tá? E se você quer saber, a maior parte das pessoas que passam por... Os casamentos não terminam por traição, necessariamente. A gente sempre pensa, se eu passar por uma traição, eu nunca vou perdoar. Gente, isso não é real, tá? Na vida real, normalmente a gente dá mais uma chance, errar é humano, a gente tenta refazer. Eu tive uma paciente que eu atendi por muitos anos, que passou por uma situação de traição muito, muito grave. E ela escolheu, e eu falava isso muito pra ela, ela fez a escolha mais difícil, que é permanecer na relação. E é claro que o amor tem que estar presente nas duas partes. Porque por mais estranho que pareça, mesmo amando, a gente pode cometer o erro da traição, né? A pessoa que trai não necessariamente não ama. E isso é difícil de entender, né? Mas havendo amor, é possível uma construção dessa relação, só que em outras bases, né? Porque aquelas já foram profundamente abaladas. Mônica, estou numa situação em que me lembro muito do passado, porque tenho meu pai com a doença do Alzheimer, que eu não vou ter mais o pai maravilhoso que ele era. Tem dias que nem me conhece, sofro muito. Ih, Mônica, é triste, né? Muito triste. E é interessante você fazer essa análise, porque o Alzheimer é isso, né? A pessoa vai perdendo a memória. Primeiro a memória atual e depois ela vai pegando outras áreas do cérebro que vai pegando a memória passada, né? E isso é interessante, porque a gente está falando de história e de passado, né? E quando a gente perde a memória, né? Tem um filme que é maravilhoso, que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Quem nunca assistiu, corre já e assista. Mas eu duvido, né? Porque muita gente já assistiu. E esse filme é maravilhoso porque ele vai justamente falar de um casal que está se relacionando, que é com Jim Carrey e a... Esqueci o nome dela, daqui a pouco vocês me falam. E aí eles estão lá se relacionando e começa tudo lindo, como todo início de relacionamento, e depois a relação vai degringolando e eles vão começando a brigar e tudo mais. E eles tinha uma pessoa que tinha uma tecnologia de apagar a memória. E aí a mulher vai lá e resolve apagar ele da vida dela. Ela quer apagar aquela lembrança porque ele estava fazendo ela sofrer e ela não queria mais se relacionar. E ela resolve apagar aquela memória. E daí quando o Jim Carrey, que eu esqueci o nome dele, ela é Clementine, ele eu não lembro o nome no filme. Ele resolve fazer o mesmo procedimento. Ela me apagou da vida dela, também vou lá apagar. E aí o filme rola com as memórias dele, né? E o apagamento da memória, o desespero dele por não querer apagar aquelas memórias. Ele se arrepende no meio do processo, mas não tem como voltar atrás. E é muito maravilhoso a gente entender isso, né? A gente não quer apagar a lembrança, a gente quer apagar a dor que aquela lembrança nos causa. E isso é possível, né? A gente consegue ressignificar a nossa história, elaborar as nossas dores. Agora, apagar a memória, né? Deletar da sua mente as pessoas que te causaram mal, não é isso que a gente quer no fundo, né? Até porque a gente se constrói a partir dessas vivências, não tem que apagá-las, né? Alessandre, até essas pessoas aí do seu lado falando e atrapalhando o início da live, isso tudo temos que dar graças, agradecer, aceitar e confiar que esses fatos ocorreram para nos melhorar. É o sistema, é verdade. Gisele, morte da minha mãe e irmã e o fim do meu relacionamento. Nossa, Gisele, aí são dores muito intensas, né? Michele, é verdade, quando acontece a gente se refaz. Hoje consigo falar, nos amamos, mas confesso às vezes, volto sim lá no episódio, mas também consigo sair rápido. Michele, mas é assim mesmo o processo. A elaboração de uma dor, principalmente quando a gente escolhe permanecer numa relação, não é apagar aquilo que aconteceu, né? No casal é muito comum, do tipo... mas você aceitou, então esquece isso, esquece essa história, ficou para trás. Esquece não, que eu não tenho Alzheimer ainda, né? Não é esquecer o que ficou para trás,
mas é conseguir elaborar e lembrar sem doer. Porque esquecer não, é tirar uma lição disso. A gente tira lições, né? E isso começa a ganhar um outro significado. Alessandra, Mônica, seu pai ainda está com você, para que você agradeça a cada dia a presença dele, fisicamente ainda com você, a existência dele proferida ter sido aceitada. O nome do filme é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, é maravilhoso. Isso. Engraçado é que eu sofro mais pela dor que eu causei, não pelas que me causaram. Também isso é comum, Gorete. São duas coisas que geram muito sofrimento na gente, quando a gente é vítima da dor e quando a gente causa a dor em alguém, né? A gente sofre muito com isso. E aí é a questão da culpa, como você já tinha falado, e realmente a gente acaba ficando preso nessa âncora da culpa, porque é esse desejo que a gente tem de, primeiro, se punir pela besteira que a gente fez e, segundo, de mudar aquilo que aconteceu. Só que a gente não muda. E aí o auto-perdão é a única forma que a gente tem, né? Como é que a gente vai fazer? Para lidar com alguma questão que foge ao controle. A gente eterniza o passado, lembrem-se disso. A gente não tem como voltar no tempo e refazer a nossa história, né? Então a gente precisa... Aliás, isso é uma coisa muito retratada em filme, né? O De Volta para o Futuro e tudo mais, né? É um desejo que a gente tem, né? De poder voltar ou apagar memórias seletivamente, né? Apaga essa pessoa que eu conheci que só me fez mal. Eu quero... Deleta ela da minha vida. Gente, pelo amor de Deus, não. É maravilhoso a gente ter essas experiências. Depois que a gente se distancia e consegue elaborar aquelas dores, não é querer que aquelas pessoas nunca tenham passado pela nossa vida, né? É importante que elas passem. A gente cresce nesses momentos, né? A gente se constrói e vai... sendo quem a gente é a partir desses encontros, que nem sempre são positivos só. E aí vale outra observação, a gente só conhece as emoções no contraste. Eu só consigo valorizar os meus momentos de felicidade porque eu já vivi a tristeza. Eu consigo entender e pensar, nossa, que coisa boa, que dia bom que eu tô tendo, porque eu tenho dias ruins. Então, a gente precisa parar com essa coisa de querer viver uma vida só de alegrias, uma vida só de, nossa, eu só tenho doces lembranças. E aí, falando agora, partindo um pouco para a neurociência, por que a gente lembra mais daquilo que dói? Isso tem uma explicação da neurociência no sentido até evolutivo do homem, né? A gente precisa ter um registro maior das situações que causam dor para a gente evitar essas situações que podem colocar em risco a nossa vida, né? Isso lá no passado, do homem das cavernas e tudo mais, a gente tinha que lembrar de alguma coisa que tenha causado algum mal para a gente se proteger. Então as lembranças doloridas, elas são mais intensas do que as boas lembranças. Tanto que a gente tem o estresse pós-traumático. Oi, Thaís, mas a gente não tem alegria pós-felicidade, sei lá, a gente não tem o oposto do estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, o que é? Eu vivi um trauma, uma dor muito intensa, uma situação que me tirou muito do meu eixo, um acidente, uma coisa, um corte, uma ruptura na minha vida, a perda de alguém, um sequestro, um assalto, qualquer coisa que me gerou um estresse muito grande, e eu revivo isso depois. Por exemplo, fui vítima de sequestro relâmpago. E aí eu passo a repetir aquela reação emocional que foi muito intensa em outras situações, né? Eu fico repetindo aquilo, eu fico revivendo aquela situação do trauma. E isso precisa de tratamento, né? É um transtorno de ansiedade, que é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Mas o oposto não ocorre. Não acontece de você ter uma experiência maravilhosa na tua vida e você ficar relembrando aquilo e aquilo voltar do mesmo jeito, não volta. Não acontece, né? A gente tem esse registro do trauma, ele volta, né? Ele volta naquela mesma intensidade, parece que você revive a situação, mas na felicidade isso não acontece. Então a gente tem um cérebro que é mais preparado de alguma forma para absorver essas memórias negativas. E isso explica um pouco por que a gente também, quando faz um balanço do nosso passado, a gente, nossa, eu só tenho lembranças doloridas, assim, né? Eu trago lembranças tristes com muita intensidade na minha vida. E isso faz parte, né? E aí, como lidar, né? Como é que a gente lida com isso? Se eu fiquei presa pela culpa,
Eu preciso aprender o auto-perdão. E aí, gente, é interessante pensar o que te prende nesse passado. É a culpa? Né? É o desejo de controle daquela situação? Porque quando eu tô culpada, eu quero mudar aquela situação. A culpa foi minha, eu vou lá corrigir o que eu fiz. Né? A culpa, ela traz um pouco essa ideia também de que eu posso ir lá mudar aquela condição. É um desejo de controle que a gente tem. Né? Então, se é isso que te prende, você precisa soltar essas âncoras, né? Porque isso te impede. A gente só consegue viver coisas novas, experimentar coisas novas, dar espaço para o novo na nossa vida, se a gente se livra do que está ocupando espaço, né? Aquela coisa ruim, aquele passado que não te deixa. Eu só consigo me abrir para novas relações se eu consigo deixar aquele passado para trás. E isso também é muito importante, né? Porque é aquilo, né? Se eu não curo as minhas feridas, eu vou sangrar em cima de pessoas que não têm nada com isso. Eu tenho traumas, ou tenho situações que eu vivi de relacionamento. Sei lá, eu vim de um relacionamento muito ruim, e aí quando eu começo a me relacionar com uma nova pessoa, eu começo a desconfiar dela, eu começo a ficar... eu carrego aquele problema que eu tive no passado e reproduzo com a pessoa agora. Aí a pessoa vai falar, mas eu não sou lá o José, o João, o Joaquim, eu não sou aquela pessoa, eu não sou desse jeito, por que você está me tratando dessa forma? Então a gente precisa lidar com as nossas dores para a gente não seguir impactando a nossa vida atual e pessoas atuais de coisas que elas não têm nada a ver com isso. E isso vale para tudo, né? Principalmente para aquelas feridas que a gente carrega da infância, por exemplo, dores muito profundas que fizeram parte da nossa constituição, e a gente precisa se libertar disso, né? A gente precisa conseguir ressignificar a nossa história, entender, né, que os pais fazem pela gente aquilo que é possível dentro do limite que eles têm, né? Honrar a nossa história, isso é muito importante, né? Ainda que a gente consiga ter uma certa distância, consiga ressignificar mesmo, né? Tirar os pais daquele lugar de ou endeusamento ou de ódio total, né? Conseguir vê-los como humanos que fizeram o que é possível. Muitas vezes o que é possível para eles é muito pouco para a gente também, né? Pessoas que têm, sei lá, mãe narcisista, pai alcoólatra, sei lá, né? Tem N problemas muito graves. E aí você pensa, mas a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Como é que uma mãe narcisista vai poder amar profundamente seu filho se ela mesma não se ama? E por aí vai. Mas para a gente fazer essa leitura, a gente precisa primeiro passo, assim, é reconhecer essas dores na nossa história. É a gente perceber quando ela está presente. Algumas dores são tão intensas que elas ficam lá no inconsciente. E a gente sai repetindo padrões de comportamento sem perceber, né? Que a gente fica ali, às vezes, boicotando a nossa felicidade. A gente fica ali por feridas que a gente traz do passado e a gente tenta aqui fazer as compensações no presente e acaba atrapalhando muita coisa. Então, assim, é super importante que a gente consiga, primeira coisa, identificar onde vieram essas dores, essas feridas, essas questões. Onde que veio, né? Onde é que estava isso? Em que ponto da minha história está? Né? Se é uma coisa mais atual, seja uma traição, seja uma situação que a gente tenha vivido, às vezes até com amigos, né? Decepções que a gente teve muito grandes, frustrações que a gente carrega, de expectativas que a gente criou e que não se cumpriram. E aí a gente fica preso, né? Às vezes, e tem que tomar cuidado, porque a gente usa essas coisas que nos aconteceram para justificar o nosso fracasso atual, como eu falei. Mas eu não dou certo na vida porque meu pai, minha mãe... Gente, não. Né? Não dá pra gente seguir nessa posição vitimista da vida. Ainda que você tenha sido vítima de alguma situação, você não precisa assumir uma postura de vitimista, assim, de impotência eterna, né? Eu vivi uma situação muito grave no passado e eu não consigo elaborar aquela dor e eu sigo me colocando no lugar de coitadinha, de alguém que viveu, nossa, minha mãe morreu quando eu tinha não sei quantos anos, né? Eu passei por isso. Minha mãe morreu quando eu tinha 25 anos. Né? Eu poderia ficar, mas eu não tinha minha mãe para me ajudar aqui e ali. Gente, é claro que é uma dor que a gente carrega e é uma saudade eterna, mas eu não posso ficar presa nesse luto não elaborado para justificar o meu fracasso ou coisas que eu não estou conseguindo lidar atualmente, né? A gente precisa olha, tem gente que carrega dor assim de muitos e muitos anos,
né? E às vezes inconsciente, como eu falei, a gente vai deixando lá numa caixa preta, que em determinado momento, quando vai para essa caixa preta, sabe como que isso aparece no nosso presente? No corpo. É enxaqueca, é um mal-estar, é um problema de pele, é uma gastrite, é um troço que aparece que a gente fica, meu Deus, né? A gente começa a apresentar sintomas porque para algum lugar ela vai, né? Para algum lugar ela vai, ela não desaparece, a dor não evapora. Ou a gente elabora ela falando, às vezes repetindo, a gente tem que repetir, tem que lidar com aquilo, tem que se permitir passar pela dor, pelo sofrimento, por uma crise de choro, por um momento difícil. E vai assim, a gente vai aprendendo a lidar com aquela dor. Isso é muito importante. Rosilene, perdi meu pai com 20 anos e perdi 2 irmãos, consegui ressignificar. Sim, Rosilene. E sabe o que é importante? Isso até que o Alessandro tinha falado. Às vezes a gente tem essa perda muito grande, uma perda muito significativa na nossa vida, e a gente passa a ignorar as pessoas que ficaram, né? Isso acontece, por exemplo, mãe que tem, sei lá, 3 filhos, perde um. Deus me livre, né? Essa eu acho que é a dor maior que um ser humano pode passar. Aí perde um filho e fica com tanta dor, a dor é tão profunda, ela fica tão presa naquele dor, naquele luto, ela fica apegada naquela perda daquele filho que ela esquece que ela tem outros 2 que estão ali, que também precisam do amor dela. Né? Tem pessoas à nossa volta que precisam da gente, do nosso amor, precisam que a gente esteja bem. Então isso também é uma coisa super importante da gente pensar e que ajuda a gente a transformar aquela dor, e isso também é importante, quando é uma dor do nível do insuportável, como é perder um filho, de morte violenta, por exemplo, e coisas assim, a gente tem que achar um canal, talvez, de saúde para essa dor. Existe muitas mães que fazem isso. Por exemplo, sei lá, a mãe que perdeu um filho com câncer passa a contribuir com campanhas para o hospital de câncer e etc. A gente consegue canalizar aquela dor para alguma coisa um pouco mais produtiva. Isso também é uma forma da gente lidar com as nossas dores muito difíceis e que podem deixar a gente apegado, né? O apego que faz a gente, uma coisa é o apego. Eu não consigo abrir mão daquela dor porque é o que me liga àquela pessoa. Às vezes a dor, ela faz parte de mim. Eu não me reconheço sem aquela dor. Eu preciso manter aquela dor em mim porque é o que me conecta com aquilo que eu perdi. Olha que outra leitura que a gente pode ter. Né? Quantas coisas que fazem a gente ficar presa no passado. A dor, inclusive, é uma maneira de conectar a gente com aquilo que a gente perdeu. Então eu alimento aquela dorzinha eternamente em mim. Porque eu não quero abrir mão, né? Alessandro, por que as pessoas têm dificuldade em contemplar alegrias simples? Oi, Marcelo, boa noite. Tantas questões, né, Alessandro, podem estar presentes nisso, né? Desde idealizar alegria e felicidade como uma coisa muito fenomenal, e aí a gente ignora aquela pequena alegria diária, porque eu fico esperando um grande acontecimento. São muitas coisas que podem estar presentes. Há 1 ano de divórcio. Rosilene, essas coisas fazem parte da vida, né? As separações, né? Isso que você traz é interessante porque quando a gente também precisa entender isso. Na vida a gente tem ciclos também. Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. Se a gente for uma pessoa apegada, a gente impede que alguns ciclos tenham que se fechar, a gente impede que eles se fechem. E quando eles não se fecham, novos não se abrem. E a gente fica ali, correndo atrás do rabo, sabe? Preso em situações que já deram o que tinha que dar. Né? Aquilo já passou, aquilo foi uma situação, passou. Eu tenho que elaborar aquilo, permitir que aquilo finalize. E tem gente que faz isso com as coisas mais aleatórias, tá? Essa dificuldade de fechamento de ciclo acontece até, por exemplo, na época que eu estava na faculdade, eu estudei na UF, em Niterói, a Universidade Federal, e eu lembro de ver alunos eternos. Eu falo, são pessoas que parecem que se arrastam dentro da faculdade porque elas têm dificuldade, elas têm apego com aquele estado de ser aluno, elas não conseguem elaborar aquele fechamento. Eu tenho que fechar esse ciclo, eu preciso fechar, eu tenho que me formar para eu poder me tornar uma profissional. E eu não consigo, eu fico apegada, né? Tem alunos que ficam assim 10 anos em universidade pública, isso acontece. Nas particulares nem tanto, porque tem um fator, né?
Mas nas públicas pode acontecer, da pessoa eternizar, assim, eu tô sempre eterna estudante, porque isso, por exemplo, vai adiando a responsabilidade que eu vou ter que assumir na vida, né? Vai adiando aquele momento que eu preciso assumir coisas, eu tenho que me implicar nesse processo, eu preciso aprender fechar aquele ciclo, eu tenho que aprender a fechar para eu poder abrir outras coisas. Alessandra, estou tão feliz de estar aqui contemplando você, algo simples, mas dá alegria. Acho que todos temos que agradecer e se alegrar. Esse instante se eterniza. Que legal, Alessandra, é isso mesmo. Eu também acho maravilhoso. E quando eu escuto, eu tenho muito esses momentos, né, de êxtase. Quando eu tô, por exemplo, assistindo, o conhecimento me traz muito esse êxtase. Isso é muito legal. Isso é uma maneira muito bacana da gente conseguir reconhecer coisas que trazem bem-estar pra gente. E até uma forma que a gente tem de diminuir, redimensionar essas dores, esse passado, é a gente se abrindo para o novo, é a gente conseguindo desenvolver outras coisas, e o conhecimento é uma grande ferramenta para isso. Mônica, temos de aceitar, fechar ciclo e seguir em frente. A importância de aceitar o que não se pode mudar. Exato, Michelle, é tão difícil, né? Mas é isso, a gente tem que aceitar. E é aquilo, né? A gente ter essa distinção dessa. E aí, vou entrar aqui num outro assunto que eu gosto de falar. Aceitar aquilo que eu não posso mudar é maravilhoso. Me conformar é péssimo. O que é me conformar? Quando eu posso mudar e não faço nada, eu me conformo. Por exemplo, vivo uma relação ruim. Eu posso mudar essa condição. Isso é uma condição. Eu posso mudar. Só que eu me conformo. Eu não mudo. E aí é uma pessoa que ela é conformada. E isso é bem triste. Aceitar é em relação às coisas que eu não posso mudar. Então, com relação ao passado, eu só posso aceitar. Por quê? Porque eu não posso mudar a minha história. Eu não posso chegar lá no meu passado e falar, não quero mais, eu vou restartar isso aqui porque não deu certo. Eu quero refazer esse processo aqui no que eu vivi, o desfecho não era como eu esperava. Deixa eu voltar lá e refazer. Não tem como. Então, em relação ao passado, a gente aceita. Em relação ao futuro, não se conforme. Porque em relação ao que está por vir, eu posso fazer alguma coisa sim. Posso e devo. O aceita que dói menos é ruim. Então, Juliana, é uma frase debochadíssima, mas eu acho que ela é baseada em fatos reais. Aceita que dói menos mesmo, né? A gente aceita para doer menos, né? Eu só posso mudar aquilo que eu aceito. Eu só posso fechar um ciclo se eu aceitar que ele acabou. Ele acabou. E a gente tem rituais que marcam esses fechamentos, né? Por exemplo, o ritual da formatura. É um ritual que me ajuda a entender que aquele meu estado estudante acabou. Eu tenho um ritual para me casar, porque quando eu me caso, eu tô deixando de ser solteira. Eu tô deixando uma vida de solteira para trás. Então é um ciclo que fecha para dar abertura a um novo estado, que é o estado casada. Né? A gente tem rituais de enterro, é um ciclo que se finaliza e eu preciso passar por aquele processo para aceitar melhor aquele fim. Então a gente passa por processos e ciclos que se fecham e que se abrem, e eles são marcados muitas vezes por alguns rituais para facilitar essa passagem. É igual festa de 15 anos, né, da menina que está entrando na idade da mocinha, está deixando de ser criança. A gente faz alguns rituais que facilitam esses fechamentos e aberturas de ciclo na vida. Michelle, verdade, eu estou me sentindo tão feliz por buscar esse autoconhecimento, me conhecer, me conectar. Isso é maravilhoso mesmo, Michelle. Esse é um grande aprendizado que a gente tira. Perfeito, o passado eu não posso mudar, mas o futuro cabe a mim fazer diferente. Exatamente. E isso é muito importante, porque o que as pessoas falam, mas eu aceito. Gente, aceitar uma condição que você pode mudar não é aceitar, é se conformar. Então vamos parar de deturpar as coisas, né, e colocar o nome certo. Você é uma conformada. E isso não é nada legal. A gente se conforma como se eu fosse impotente para realizar as mudanças que eu preciso na minha vida. E nós não somos.
Ou a gente assume o protagonismo da nossa própria vida, ou alguém assumirá. Isso é uma coisa que eu sempre falo. E aí você vai ser coadjuvante na tua própria história. Olha que coisa triste. Então não vamos fazer isso, né? É entender, olhar para a nossa história, olhar para o nosso passado, reconhecer a nossa história, identificar algumas dores. O processo de terapia é maravilhoso para isso. Eu acho que é o processo por excelência para ajudar a gente a olhar para isso tudo, né? Olhar para trás, olhar para agora, olhar para frente, né? Às vezes a gente precisa olhar para trás para fechar alguns ciclos aí que ficaram um pouco abertos, né? Fechar lá, botar uns cadeados numas portas para poder ter a chave para abrir portas novas. E isso é muito importante, porque a vida é assim, né? Ela é dinâmica, ela tem os ciclos de abertura e fechamento das coisas, e a gente poder olhar para alguma coisa que acabou e falar, tudo bem, né? Acabou porque acabou, né? Fechou, era para ser desse jeito, né? A gente olhar e tirar o aprendizado daquilo, tirar uma lição daquilo que a gente viveu, olhar para aquela dor e pensar, o que eu aprendo a partir dela, né? O que eu consigo tirar disso? É claro que a gente não precisa aprender só pela dor, né? Pelo amor de Deus, vamos aprender na alegria também. A gente não precisa passar por problemas, né? Mas já que eles são inevitáveis, o que eu posso... às vezes a gente se subestima também, isso é muito interessante, né? A gente acha que não vai suportar viver determinada coisa até que a gente vive e suporta. E aí você pensa, eu sou mais forte do que eu imaginava. Eu achei que eu fosse morrer de passar por determinada coisa e eu passei, né? Então a gente também consegue se reconhecer a partir dessas coisas, né? A gente pode se reinventar, se reconhecer, se olhar e ir construindo, né? Quem a gente quer ser para a vida, né? Para daqui para frente. E sempre tendo essa clareza, né? O que eu faço agora? O que eu estou fazendo agora vai ficar registrado na minha história. É isso que eu quero que seja registrado? Eu me orgulho do que eu estou registrando nesse momento? Ou eu vou registrar uma coisa que eu vou me envergonhar lá na frente? A vergonha também é uma coisa que prende a gente ao passado, né? Aquela vergonha de, meu Deus, como é que eu posso? Como é que eu fiz, né? Kathleen, como viver mais o agora? Kathleen, tentando primeiro, como eu falei, algumas aberturas na sua vida. Isso é super importante. A gente somos mais fortes do que pensamos, com certeza, Gorete. Eu sempre falo isso, a gente se subestima muito. Kathleen, o como é isso, é você primeiro, né, mantendo o foco no presente. Como que o que você está fazendo agora, né? O que eu faço agora por mim? O que eu estou fazendo agora tá alinhado com o objetivo que eu quero alcançar? Do tipo, uma coisa idiota. Eu quero emagrecer 5 quilos. Eu falo isso comendo Nutella? O que eu faço agora tá alinhado com aquilo que eu tô fazendo? Com aquele objetivo que eu quero chegar? Eu quero passar num concurso difícil. O que eu tô fazendo agora? Tô estudando ou tô presa no TikTok? Entende? Então, primeira coisa é a gente ter consciência, né? Se tornar consciente do que está fazendo e não deixar a vida ir levando no automatismo, né? Porque às vezes a gente vai deixando e vai vivendo igual uma máquina. Acordo, vou trabalhar, volto para casa. É como se fosse uma repetição eterna, sem significado. A gente precisa gerar sentido naquilo que a gente faz. Qual é o sentido de fazer o que eu estou fazendo? Por que eu faço o que eu faço? O que eu quero? Onde eu vou chegar? Essa é uma forma de te trazer para o presente, né? O que eu quero daqui para frente? Tenha pequenos objetivos. É uma coisa, um exemplo aleatório, né? Eu tenho um Instagram profissional, estamos aqui. E muitas vezes eu me questiono o que eu quero com esse Instagram. Às vezes eu me sinto, vocês já viram Forrest Gump? Forrest Gump, run Forrest, sou eu, Forrest, correndo. E a galera começa a juntar atrás de mim. A galera vai me acompanhando, né? Os seguidores estão aqui, estamos aqui crescendo juntos. Para ir para onde? O Forrest Gump é isso, um belo dia ele corre, já tem uma multidão atrás dele, um belo dia ele só para e fala, parou. E parou por quê? Então, sou eu o dia que eu parar aqui. Mas esse é um exemplo aleatório, a gente precisa ter algum objetivo na vida. E aí, para não ficar com essa sensação meio Forrest Gump na vida, que eu só tô fazendo sem nenhum motivo, não sabe nem porquê,
eu crio pequenos objetivos para mim, até dentro do Instagram, por exemplo. Minha meta é chegar em 40 mil seguidores. Eu tinha essa meta para dezembro, já antecipei, porque estamos crescendo bastante. Vamos juntos chegar lá antes disso. Então, assim, a gente vai criando pequenas coisas e eu crio pequenos desafios para mim mesma. Isso é uma coisa interessante que a gente faz. Por exemplo, até na atividade física. Como é que eu nado há anos? Eu faço natação há anos, né? E eu não sou atleta, né? Obviamente, atleta tem milhões de desafios. Mas eu crio os meus próprios desafios. E o desafio não é ser melhor do que o outro. É ser melhor do que ontem eu era. Né? Eu fico buscando. Isso dá um sentido para aquilo que eu estou fazendo. Isso me engaja. O sentido na atividade que eu estou fazendo me engaja. Ai, vai cair já já. Me engaja naquilo que eu faço. Por isso que é importante ter um sentido. Eu tenho que saber por que eu faço aquilo. Por que eu faço? Qual é o objetivo? É manter minha saúde. Tá, que mais? Né? E aí a gente vai esmiuçando. Isso é uma forma de manter a gente no presente. Entende? Isso tudo aqui que eu tô trazendo é para entender. É por isso, né? Eu acho que quando a gente busca o crescimento, né? Eu quero crescer, eu quero não sei o quê. O crescimento pessoal, através do conhecimento, por exemplo. Né? Buscar uma habilidade nova que você ainda não saiba que tem. Né? Conhecer, nossa, eu nem sabia que eu era boa em determinada coisa. E aí buscar fazer essa coisa, né? Buscar novos conhecimentos, novas habilidades, desenvolver coisas que você nem sabia que tinha. Isso tudo são formas de te engajar no presente. E aí, quando eu fico engajada no presente, a gente redimensiona o passado. Né? Ele passa a ocupar um espaço menor. O meu passado me trouxe até aqui, eu aceito, eu olho para a minha história, eu honro a minha história, mas daqui para frente eu vou construir a direção que eu quero chegar, né? Eu não posso achar que o passado me determina. Isso tão claro como a água, isso é maravilhoso. Que bom, Michele, fico feliz. E é pensar nisso, né? A gente não é determinado pelo passado. O passado, ele faz parte de mim, mas ele não me determina, né? Não vai determinar quem eu sou. Isso eu tenho esse poder, né? De poder direcionar minha vida para onde eu quero. Eu não posso achar que eu tô refém de uma história que já foi. Né? A história, ela tá em mim, mas ela não me determina, ela não sou eu, né? Coisas aconteceram na minha vida, mas aquilo não, eu não sou aquela coisa, né? Tipo, sei lá, eu vivi um trauma na minha vida, mas o trauma não sou eu. Ele tá em mim, mas eu não me reduzo a ele, entendem? Então isso é bem importante da gente pensar também. Eu acho que isso tudo são formas que trazem a gente pro presente. A gente tem que estar engajado no que a gente está fazendo agora. Né? Eu tenho que ter mais ou menos um objetivo. Qual é o meu objetivo? O que eu quero? Onde eu quero chegar? Né? No curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. A gente tem que ter mais ou menos alguma coisa. Né? Eu não posso viver a vida igual o Forrest Gump, correndo, sem... Pra onde? Com quem? Pra fazer o quê? Né? Uma coisa assim, meio totalmente sem direcionamento, né? Um erro na vida não é uma vida de erro. Exatamente, Juliana, perfeito, é isso. Um erro não me determina, e eu não sou o erro. Eu cometi um erro. E tá tudo bem, quem não comete, né? A gente tem que parar de ficar preso nesse looping da culpa, que na verdade é um looping que me faz ter o castigo eterno e que me faz ter a sensação de que eu posso mudar aquilo, né? Se a culpa é minha, logo eu posso mudar aquilo que aconteceu. Só que não pode, né? Nem sempre, depende da gente, né? E eu acho que também quando a gente faz alguma coisa para alguém, eu acho que foi a Gorete que falou sobre isso, né? Que ela sente muito mais dor do passado, de coisas que ela causou a outras pessoas do que aconteceram com ela. Como que eu posso me perdoar? E aí uma das coisas que eu acho que é importante pensar, sempre a gente tem em mente, é qual era a nossa intenção naquilo que a gente fez. Eu acho que boa parte das vezes a gente erra tentando acertar. A gente magoa sem querer, não é de propósito, de sacanagem, vou lá fazer ele sofrer bastante porque ele merece. Pode até ter, né, as pessoas que são mais vingativas e tal, que também é uma forma muito cruel de você se prender em situações passadas, né? Porque a vingança é o veneno que você toma querendo matar o outro, né? Vocês sabem disso também, né? A vingança é um veneno que você engole para matar o outro, ou seja, te faz mal, né? Então, o perdão não é porque você é uma alma nobre que quer perdoar o outro, não. O perdão é te libertar daquela situação do cão que você está inserida.
E não sei nem porque eu tava falando isso agora, perdi o raciocínio, mas enfim, continuamos. Ai, tá quase caindo, gente. Esse meu tripé, gente, eu já tive uns 4 tripés diferentes, ele toda hora quebra. Então, fazendo esse apanhado aqui, eu acho que dá pra gente entender um pouco o que nos liga ao passado. São várias situações, e aí vai da vida de cada um, da história de cada um, mas normalmente o que nos prende, esse apego com o passado, tem a ver com uma série de coisas. Tem a ver com a culpa, né, que a gente fica preso e fica ali se martirizando. Tem a ver com um desejo de me conectar com aquilo que foi perdido. Então a dor é o que me resta e eu vou alimentar aquela dor porque é o que me conecta com aquela história que passou. Tem a ver com eu usar aquilo como uma justificativa para os meus fracassos atuais. Ah, eu tô presa naquela... Ah, eu tô assim, mas é porque no meu passado eu nem te conto o que aconteceu. E aí aquilo justifica a minha derrota atual. Né? Então, assim, é uma eterna vitimização. Isso são as situações, algumas, que podem estar nos prendendo ao passado. Às vezes essas prisões, elas são inconscientes e aí elas vão aparecer na gente de formas não muito claras. Podem ser, como eu falei, no corpo, né, no adoecimento físico, em coisas que ficam recorrentes e a gente não sabe dizer nem identificar, mas que aparecem com frequência. Podem aparecer fazendo sintomas, né, transtorno de ansiedade, pânico, depressão, de diversas formas. Então isso também é uma coisa que a gente precisa ver em processo de psicoterapia. Tem também, deixa eu ver, Mônica, há 2 anos saí de um emprego onde estava há quase há 15 anos e decidi sair porque já não estava satisfeita, já não fazia sentido. E cabe a nós dar um rumo à nossa vida. E foi a melhor coisa que fiz. Exatamente, Mônica, maravilhoso. E é tão difícil, né, tomar uma decisão dessa, porque parece que quando a gente está ali vivendo uma situação, mesmo que não seja tão boa, ela é muito familiar e é difícil a gente se arriscar no novo. Dá medo, né? A gente tem medo de ir para uma situação nova. Laura, mais ou menos, quando você vem de uma família disfuncional e muito tóxica, existem estragos que a pessoa carrega para a vida toda. Mesmo com muita terapia e ressignificação, muitos traumas e dificuldades aparecem. Sim, Laura, existem sim cicatrizes que a gente vai carregar, né? Isso compõe a tua história, com certeza. Né? Principalmente família tóxica, ela gera, né, muito prejuízo de autoestima, mas é sim possível a gente... criar uma nova história, né? Já dizia uma frase de Sartre, não importa o que fizeram da gente, importa o que fazemos com o que fizeram da gente. E isso é muito real, né? Eu sou, apesar das minhas dores, eu preciso entender que essas cicatrizes me compõem, elas fazem parte, e quando são cicatrizes, são histórias de dores curadas, né? Isso não deixa de ser marco de vitória, né? Essa cicatriz de uma cirurgia que eu fiz significa que eu tô viva, que eu superei aquela doença, né? E a cicatriz emocional também significa que você lutou e por isso você sobreviveu. Elas vão estar sempre em você, não tem como apagar, mas tem como doer menos e você precisa, sim, fazer bastante terapia e se reposicionar na vida e de vez em quando aquilo vai te dar um rebote de te puxar para baixo e você vai ter que sair de novo, isso faz parte. Mas ter clareza disso e tentar fazer o melhor possível com a tua própria história não é só possível, como é necessário, né? Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele passou por vários campos de concentração, ele era psiquiatra e ele fundou a logoterapia, que é a terapia de sentido da vida, e ele dizia que mesmo na dor a gente tem um sentido. E quando a gente encontra, porque para ele a vida sempre vai ter um sentido, então se sempre vai ter um sentido, até no sofrimento vai ter um sentido. E ele passou por 4 campos de concentração, num sofrimento desumano. E ele conseguiu viver apesar dessas histórias. Então, assim, é claro que mesmo que a gente carregue dores, a gente consegue sim elaborar, né? Mônica, eu tenho as minhas cicatrizes devido ao cancro de mama e olho para elas com muito amor. Exatamente, Mônica. Que bom que você superou, né? Isso é maravilhoso, é a gente olhar com amor e gratidão, né? Por ter conseguido passar por isso, né? Isso não é para ter vergonha e nem negar, né? Eu acho que isso vem a questão da aceitação. Eu aceito essas cicatrizes porque elas fazem parte de mim, da minha vitória, da minha história de superação na vida. Seja ela qual for.
O livro dele é maravilhoso. Sim, sim, Letícia, ele tem vários, né? E tem essa que é a mais conhecida, né? Que é a... Eu tenho até no meus destaques. Ai, meu Deus. O Sentido da Vida, eu acho que chama, né? Não lembro agora. Ele tem vários livros, né? Eu já li vários deles. Então, é muito importante que a gente consiga entender isso, né? A gente é protagonista da nossa própria história. Enquanto eu não assumo esse protagonismo, deixo na mão dos meus pais, por exemplo, mesmo na vida adulta, eu continuo alimentando essa posição um pouco infantil na vida. Infantil, gente, não no sentido, ai, criancinha. Infantil no sentido de eu achar que algo de fora tem que resolver os meus problemas, que a culpa não é minha, que a responsabilidade não é minha. Isso é uma posição infantil, né? Eu sempre falo, a criança, ela tem muito pouca responsabilidade ou nenhuma, né? No início da vida, nenhuma responsabilidade e nenhuma liberdade em busca de sentido. Exato, Letícia. A liberdade, ela acompanha a responsabilidade. Quanto mais responsabilidade eu tenho na minha vida, mais liberdade eu tenho. E isso é muito importante. Criança pequena não tem responsabilidade nenhuma e não tem liberdade nenhuma. Você determina o que ela vai vestir, a hora que ela vai dormir, o que ela vai comer. Na medida em que vai virando um adolescente, já começa a querer ter um monte de liberdade, né? Eu quero decidir isso e aquilo. Tá lindo, mas não esqueça de ter a sua responsabilidade também, né? E esse é o conflito do adolescente, de querer mais liberdade e não querer que a responsabilidade acompanhe tanto, né? E fica aquele embate. E o adulto, a gente tem toda a liberdade e tem que ter toda a responsabilidade. Eu sou responsável pelas coisas que eu faço. Eu assumo meus BOs, né? Eu tenho que assumir o meu BO. Eu não posso achar que eu sou uma infeliz porque meu chefe é um escroto. Não que ele não seja, ele pode até ser. A gente tem esses encontros ruins na vida, seja com trabalho, seja com relacionamento, mas como que eu lido com isso? Isso é uma responsabilidade minha. Camila, live maravilhosa, obrigada. Ah, você veio pela Camila, que legal. Ficará salva, se tudo correr bem, lá no YouTube, tá? No Instagram não fica. Então eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que nós já passeamos por tantos assuntos, eu espero que tenha ficado claro um pouco, né, em relação às dores do passado, em relação a que formas que a gente pode estar mais engajada no presente, porque isso é fundamental, é entender, eu sempre falo isso pra vocês, gente, não esqueçam de uma coisa, a vida é muito curta, e a única certeza que nós temos é que a gente vai morrer, só não se sabe quando. Então vamos tentar fazer da nossa vida, do nosso dia, do nosso presente, uma coisa boa de se viver. Vamos parar de ficar cultivando, porque a gente cultiva essas dores, né? A gente cultiva, a gente alimenta. Eu vou lá todo dia e dou lá o alimento do monstrinho da minha mente, que me coloca para baixo, que me faz mal. Gente, olha, tira essas âncoras, vamos soltar as âncoras e deixar o barco fluir, porque a vida passa. E depois a gente se dá conta e pensa, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Se eu soubesse, eu já teria feito, né? Eu escuto muitos pacientes assim, meu Deus, por que eu não vim fazer terapia antes? Quanto tempo eu perdi? E eu sempre falo, é o tempo de cada um, né? Não vamos olhar para trás, vamos viver o agora, vamos aproveitar. Nunca é tarde, nunca é tarde. Então, vamos entender isso e valorizar o momento presente. É o único lugar onde alguma coisa pode acontecer é no presente. No passado eu não tenho o que fazer, tá ali congelado, né? Tá eternizado. O futuro ainda não chegou. Então a minha vida só acontece agora. Não tem outro momento. É agora. Gorete, obrigada, Adriana, live maravilhosa como sempre. Parabéns, adorei. Obrigada, Alessandro, gostei da tua participação. Laura, você é luz, obrigada. Imagina, obrigada, Laura. A vida é muito curta pra gente escolher ser infeliz. Exatamente, Adriana. E como diz o Cortella, a vida é muito curta pra ser pequena, né? A gente precisa realmente fazer algo pela gente, pelo outro. Viva a vida. É isso mesmo, Mônica. Sempre que assisto às lives me sinto reabastecida. Ai, que maravilha, Fernanda. Então assista sempre. Porque a gente às vezes precisa dessa injeção de ânimo, né? Vamos parar, né? Vamos lá, gente, ó.
3 de maio, temos muita coisa aí para viver, coisas para fazer, agradecer por estar aqui juntos, por estar feliz, por ter saúde. Às vezes a gente coloca um probleminha e faz ele virar um, nossa, meu Deus do céu, eu não vou dar conta, até vir uma coisa horrorosa na nossa vida e a gente pensar, e eu achava que aquele probleminha era um problemão, né? Então, vamos guardar ânimo. Michele, gratidão, maravilhoso. Que bom, Michele, você é maravilhosa. Obrigada, Adriana. Me sinto animada e feliz. Que bom, Michele. É isso aí, a gente tem que lutar pela nossa felicidade, se esforçar mesmo, né? A gente, eu falo sempre, vou deixar a vida me levar. Não deixa não, gente. Assuma aí, ó, assuma a direção, porque senão você vai ficar aí, ó, solta, né? Barco a vela ao sabor do vento. E se o vento parar, você vai ficar paradinha. Não faça isso. Né? A vida é dinâmica, né? E eu acho que essa coisa da gente ficar muito acomodada na dor, na tristeza, eu tô aqui, coitadinha de mim. Gente, ó, o tempo voa. Su, live top, você é maravilhosa, obrigada. Aqui em Portugal já são 1 da manhã, beijinho. Vai dormir, Mônica, tá tarde. Vocês dormem muito tarde. Eu tenho uma paciente portuguesa, muito querida ela, e ela dorme tarde a beça. Gente, ó, um beijo pra vocês, espero que a live realmente seja sempre uma injeção de ânimo. A gente tem mesmo que pensar, acorda amanhã grato pela vida, acorda com energia renovada, você tá com saúde, você tá bem, sabe? Levanta, lava esse rosto, vambora que a vida tá aí. Veja aí os pequenos prazeres de uma comida gostosa, de um bate-papo no trabalho, de um relatório que foi entregue. São os pequenos prazeres que fazem a vida realmente acontecer. Alessandro, só de ver você a gente se sente tão bem, que bom. Tem algo em você que inspira e liberta, acho que é amor. Que bom, Alessandro, que bom, fico muito feliz. Beijo de nada pra vocês, um beijo grande pra vocês e até semana que vem na live. Obrigada pelas palavras, era tudo que eu precisava. Que bom, Camila, ótimo. Vai ficar salva lá no YouTube se tudo correr bem e eu deixo o link nos stories. Beijo, até semana que vem.